Todas as vezes que eu subo no altar para ministrar a palavra do Senhor, eu confesso para vocês que eu sinto um grande temor, queridos, porque a verdadeira palavra pregada, ela precisa gerar um temor no nosso coração. Hoje nós ouvimos muitas coisas, nós ouvimos muitos pregadores, nós sabemos, né? E quantas coisas sem pé e sem cabeça que nós ouvimos hoje, em muitas igrejas aí fora. Então por isso que quando a gente fala de fato sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, a gente precisa ter temor. A gente precisa ter um temor, porque essa palavra, ela gera vida. Essa palavra, ela tem capacidade de tirar alguém lá do inferno e colocar na presença de Deus. Essa palavra tem o poder de projetar uma pessoa do inferno para a eternidade. Então ela é uma palavra extremamente poderosa. E nós que vivemos e conhecemos a palavra, tem aqui alguém aqui que nunca tinha ouvido sobre a palavra de Deus? Levanta a mão, por favor. Todos nós conhecemos a palavra de Deus. E aí o Natan falou assim para mim, cara, assim, ó, o tema é jovem com propósito. Eu disse amém. Bora lá. Eu sou um jovem com propósito. Quantos aqui são jovens com propósito? Você é um jovem com propósito? Qual é o teu propósito? Você tem claro aí qual é o teu propósito? Quantos aqui tem claramente qual é o seu propósito? Você sabe. Se eu te pedir agora, se eu te chamar aqui na frente para falar, você vai vir aqui e você vai dizer assim: eu sei qual é o meu propósito. Meu propósito é isso, isso, isso. O propósito que Deus tem para a minha vida. Quem é que sabe em 100% qual é o seu propósito? Levanta a mão aí. Sabe? Amém, se você sabe, amém. Mas na verdade nós desvendamos o propósito do Senhor no nosso caminhar. Pode ser que você já saiba, mas o nosso caminhar, nós precisamos ter um propósito. O nosso caminhar com Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus organizado. O nosso Deus, Ele não é um Deus que diz assim: vamos fazer de qualquer forma. Vai lá e faz do jeito que você acha melhor. Não. Com o nosso Deus não funciona assim. O nosso Deus, Ele é um Deus organizado. E Ele trabalha com alguns princípios. Então aí em oração e buscando ao Senhor, o Senhor me deu o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. E o título dessa mensagem é assim: manifestando o reino de Deus. Manifestando o reino de Deus. Quem aqui está manifestando o reino de Deus? Quantos aqui são manifestantes? Levanta a mão. Levanta bem alto que eu quero ver quem vai levantar. Quem é os corajosos que vai levantar a mão aí? Quem aqui é manifestante? Levanta a mão. Ninguém é manifestante, querido. Você está errado, você está equivocado em alguma coisa. Quantos aqui estão procurando manifestar o reino de Deus? Levanta a mão aqui. Melhorou, né? Amados, nós somos manifestantes. Quando nós falamos em manifestantes, nós pensamos que é sair nas ruas manifestar, não é verdade? Vamos lá, mas o que o povo fala? O que o povo faz quando sai nas ruas manifestar? Eles têm um propósito, eles têm um alvo, não é verdade? E eles saem gritando e fazendo manifestação. E no reino de Deus não pode ser diferente, queridos. Nós precisamos, se você ainda não é um manifestante do reino de Deus, você precisa ser. Porque nós fomos chamados, o propósito central da palavra de Deus, o propósito central de tudo isso aqui, é redenção, amados. Redenção. O que está envolvido em toda a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, é redenção. Desde a queda do homem, o Senhor buscou redenção. E aí quando Ele busca redenção, nós sabemos que nós somos redimidos, não é verdade? Quantos aqui foram redimidos pelo Senhor? Quantos aqui são salvos, foram lavados pela cruz, pelo sangue da cruz? Amém. Mas se o propósito do Senhor é redenção, será que Ele vai ficar contente somente com nós aqui salvos? Ou será que o Senhor se importa com as pessoas que estão lá fora? Se importa ou não? Se importa, né? Então, amados, toda essa redenção, essa redenção ela só vai ser completa quando eu e você fomos manifestantes do reino de Deus.
E eu quero compartilhar, eu já vou entrar no texto. E se eu estiver demorando, vocês fazem assim, bate no relógio assim pra mim, ó, porque eu tenho a minha esposa, ela tá saindo agora porque ela vai ter que trabalhar. Mas a gente tem um grupo de célula e às vezes eu começo a falar e daí ela olha pra mim e fala assim: amor, já passou do horário, para de falar. E aí eu gosto de falar, queridos, e falar da palavra de Deus mais ainda. Então, eu quero compartilhar com vocês. Eu prometo ser o mais breve possível, mas é necessário a gente ler um texto para que a gente possa entender. Atos 8. Aquilo que eu desejo compartilhar com vocês. Nós vamos falar sobre Filipe. Não Filipe o discípulo, Filipe o diácono. Quantos aqui lembram dessa passagem aí? Amém? Todos acharam? Atos capítulo 8. Fala assim. Eu estou sem óculos, quero ver se eu consigo ler. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que havia sido perseguido e morto, e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Repita comigo: Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Amém. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, e impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este é o homem, este é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam por onde ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que podem comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, e talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. E aí continua dizendo assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Até aí. Amém, queridos? Todos aqui entenderam? Todos vocês entenderam o texto? Todos entenderam? Qual que é a situação que a gente tem aí? Tem um pastor, amigo nosso, conhecido, pastor Cezinha. Ele fala que ele cresceu dentro da igreja,
E ele fala que ele estava ali e às vezes ele não entendia o propósito de Deus para a vida dele. E ele fala que, ouvindo essa pregação dele, ele fala que às vezes ele estava ali no culto de oração, e aí ele via, eu olhava para o lado assim, tinha um irmão sendo tocado, e começava a chorar, constrangido, e aí o outro lá do outro lado estava orando em línguas. E aí ele parava assim, ele disse que algumas vezes ele parou e falou assim: meu Deus, quando que vai chegar a minha vez? Porque eu vejo todo mundo sendo tocado, todo mundo sendo batizado, todo mundo fazendo isso, sendo aquilo, e a minha vez não chega. E aí ele falou que a ideia que ele tinha de Deus é que nos cultos Deus chegava com uma grande mão assim, com o dedo apontado, e aí ele arrodeava a sua mão assim, até que ele achasse alguém e falasse assim: é você vai ser tocado hoje. E aí aquilo ali, porque não acontecia com ele. E aí ele ficava assim, até que um dia ele entendeu que o reino de Deus, quando nós o aceitamos, nós também fazemos parte do reino de Deus. E todos nós que aceitamos o reino de Deus, somos tocados, somos ministrados, e temos o dever e o direito de anunciar esse evangelho, de manifestar o reino de Deus. Por que eu compartilhei isso, queridos? Porque às vezes nós ficamos esperando: meu Deus, uma hora dessas o Senhor vai me mandar para a África, uma hora dessas o Senhor vai me mandar fazer um culto lá na praça e expulsar os demônios, uma hora dessas, uma hora Deus vai me chamar. E eu quero dizer que isso é engano de Satanás. E Satanás tem feito isso com a igreja, tem feito isso principalmente no meio dos jovens, porque normalmente os jovens eles exercem uma liderança, e eles olham para aquela liderança. Não me entendam errado, é necessário haver uma liderança, nós precisamos ter os nossos líderes, ok? Mas muitas vezes nós confundimos as coisas, porque nós olhamos e nós achamos que o nosso líder, ele precisa fazer todas as coisas. É ele que tem que ganhar, é ele que tem que ir lá fazer evangelismo, é ele que tem que ir lá ressuscitar o morto, é ele que tem que ir lá curar o doente. E aí nós vamos transferindo essa responsabilidade, sabendo que nós fazemos parte do mesmo reino de Deus que ele, que nós fomos salvos e fomos alcançados pelo mesmo Cristo. E por que nós transferimos essa responsabilidade, queridos? Todos nós somos chamados a manifestar o reino de Deus. Você é chamado a manifestar o reino de Deus, querido. Não espere. Quem sabe você está aí olhando para você e dizendo assim: eu sou pequenininho, né? Eu não entendo da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que o Senhor te capacita e Ele te usa da forma como você é. Sabe, você não precisa ficar buscando ferramentas. Mas o Natan toca violão, e o Natan está ganhando as pessoas tocando violão. Não, então eu preciso aprender a tocar violão para mim também ganhar as pessoas. Não é assim, querido. O Senhor usa as ferramentas que Ele te deu, amado. E você tem ferramentas ou não tem? Quais são os frutos do Espírito na tua vida? Os frutos do Espírito são as ferramentas que o Senhor te deu. Os dons e talentos que o Senhor te deu são as ferramentas que Ele te deu para que você possa manifestar o reino de Deus. Vamos entrar no texto? Mais 10 minutinhos, no máximo, tá? Prometo ser bem breve. O texto narra sobre Filipe, um diácono. E ali fala que antes desse texto, Estevão havia sido apedrejado. Por que Estevão foi apedrejado? Perseguição pelos cristãos, não é verdade? Estevão foi perseguido, foi apedrejado. E aí fala, o texto continuando, fala sobre Filipe, um homem que desceu e foi até a cidade da Samaria. Veja bem, a primeira situação que eu vejo aqui, e eu quero citar algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto, e eu quero que você preste atenção. Primeira coisa, Filipe não se intimidou com as ameaças de morte aos cristãos. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que para frente que Saulo ainda não havia sido convertido. E Saulo, ele estava na região, perseguindo cristãos e matando cristãos. Mas Filipe não se deixou intimidar pela perseguição. Filipe não se deixou intimidar pela perseguição dos cristãos e não se deixou intimidar pela morte. Porque ele poderia muito bem dizer: Senhor, eu vou, porque quando ele desceu a Samaria, com certeza foi por uma direção de Deus. E ele poderia ter dito: não, eu vou me esconder aqui, vou entrar numa caverna e vou ficar escondido porque estão perseguindo os cristãos. Porque se eu descer para lá eu vou morrer.
Mas não. Ele vai e ele chega em Samaria. Primeiro ponto, ele não se intimidou com a presença daqueles que não queriam que a palavra fosse pregada. O que tem nos intimidado de pregar a palavra de Deus? O que tem nos intimidado de ser uma testemunha do Senhor? Será que é um aumento de salário? Será que é a nossa família? Não, se eu pregar a palavra de Deus aqui, meus familiares podem se escandalizar. O que tem nos intimidado? Quero dizer que Filipe não se intimidou. Amém? Segundo lugar, Filipe chegou lá na seguinte situação. Ele chega em Samaria e tem um mágico, chamado Simão. E a palavra fala que aquele homem estava ali iludindo as pessoas. E ele fazia mágicas, fazia magias, e as pessoas estavam impressionadas com o agir daquele homem, com a ilusão daquele homem. Tem algumas traduções que falam em ilusão, que ele fazia ilusionismo. E as pessoas começaram a seguir, a palavra fala que as pessoas começaram a seguir aquele homem. E aí Filipe chega em Samaria, e aí começa aquela bagunça santa, não é verdade? Filipe começa a fazer milagres, Filipe começa a curar os enfermos, começa a alcançar as pessoas, os paralíticos começam a andar. E aí as pessoas começam a ficar assim, pô, quem que é esse cara? E aí, quem que vem até Filipe? Quem que vem até ele? Simão, o mago. E o mago chega para ele e fala assim: cara, ore por mim para que esse poder seja meu também, cara. Eu quero isso aí que vocês têm. Isso aí que vocês têm, eu quero. E aí então, os discípulos falam para ele que é para ele se arrepender. E aí, enfim, o que eu quero dizer para você é que quando nós somos cheios da presença de Deus, aquelas coisas que são ilusórias, aquelas coisas que as pessoas fazem, que dizem cartomantes, como o Juninho mesmo pregou aqui, né? As pessoas que fazem essas coisas ilusórias ao mundo, até essas pessoas virão nos procurar para ver de onde vem o poder de Deus. Amém? Você crê nisso, querido? Se você e eu e você fomos cheios do Senhor, até as pessoas que não acreditam no Senhor, elas vão vir nos procurar e dizer assim: eu quero isso que você tem. Foi assim que aconteceu com Filipe. O mágico veio e falou: Filipe, eu quero isso que você tem. E nós precisamos ser cheios da presença de Deus, para que as pessoas que não acreditam no Senhor, através do nosso testemunho, através da nossa vida, elas possam dizer: eu quero isso que você tem. Amém? Aí nós entramos no versículo 26. Leia lá comigo, você que está com a tua Bíblia aberta. Então Filipe estava ali, em Samaria. E aí fala assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada. O que diz ali? Para a estrada? A minha tradução diz para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Para aí. Eu até fico imaginando Filipe olhar para o Senhor e dizer assim: ó Deus, você está de brincadeira comigo, né? Você só pode estar de brincadeira comigo. Eu estou aqui curando os enfermos, né? Estou aqui fazendo milagres. As pessoas têm um mago se converteu, né? O cara fazendo ilusionismo. O cara era da mais alta sujeirada aí, e o cara se converteu. Está um avivamento tremendo aqui na presença, aqui em Samaria, na presença do Senhor. E o Senhor vem para mim e fala que é para ir para a estrada deserta. Essa estrada deserta ficava aproximadamente uns 80 quilômetros de onde ele estava. E era de fato uma estrada deserta, por isso que se chamava assim. Não tinha ninguém naquela estrada, não passava ninguém naquela estrada. E aí o Senhor vem para Filipe e fala assim: Filipe, saia do lugar onde você está, saia do meio desse avivamento e vá para uma estrada deserta. Quantos aqui fariam isso? Se eu botasse diante de você, dissesse assim: querido, você tem 2 lugares para evangelizar. Olha só, você tem um lugar deserto onde não vai ter ninguém, vai passar alguém uma vez a cada não sei quanto tempo. E aí tem um outro lugar que é um lugar bem avivado, que a palavra de Deus já está sendo estabelecida, que até os magos, até os mágicos, até todo mundo está se convertendo. Está todo mundo se convertendo ali, porque a palavra de Deus está sendo pregada.
Quem aqui escolheria o primeiro lugar, essa deserta? Levanta a mão. Ó, 1 ou 2 irmãos levantaram. Quem escolheria o lugar avivado? Levanta a mão. A maioria, né? Era exatamente essa situação que Filipe se encontrava. E aí, Filipe faz o quê? Terceiro ponto. Obedece. Obedece ao Senhor. Veja bem, queridos, o Senhor deu uma ordem, sem detalhes. Ele não disse: Filipe, vai lá porque eu tenho um propósito para você. Porque ali vai passar uma carruagem e eu quero que você ganhe uma pessoa, um eunuco etíope. O Senhor não falou isso, o Senhor disse: Filipe, saia do teu lugar e vá para a estrada deserta. Vá para a estrada deserta. E Filipe faz o quê? Obedece. Terceiro ponto. Obedeceu. Ele andou por fé e não por vista. Ele andou por fé no Senhor, porque ele sabia que o Senhor tinha o controle da sua vida. Quantos de nós andamos por fé e não por vista? Quantos de nós? É fácil andar por fé e não por vista? Não é nem um pouco fácil, é difícil, queridos. Porque nós somos carnais, é pura carne. Nós sabemos que Deus pode fazer, mas nós oramos e falamos assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. E o Senhor diz: então vai. Não, Deus, mas eu estou com medo. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz, queridos. Mas nós precisamos obedecer, aprender a obedecer ao Senhor, amém? Quarto ponto. Filipe saiu da sua zona de conforto. Foi o que eu acabei de falar agora. Estava bom ali. Não estava legal ali? Estava legal ali. Ó Deus, tua palavra está sendo pregada, as pessoas estão sendo ganhas, né? Os corações estão sendo alcançados, eu estou fazendo o meu papel. Mas ele saiu da sua zona de conforto. Estava muito confortável ali. Ele teve atitude. Atitude. Saiu da zona de conforto e teve atitude. Atitude de obedecer ao Senhor. Ali Filipe era o centro das atenções. Não é verdade? Como nós vimos, até Simão veio até ele. Filipe estava sendo o centro das atenções ali. Ele estava sendo tremendamente usado pelo Senhor. E aí Deus vem e dá uma ordem para ele. E imediatamente ele sai da sua zona de conforto. Ele sai do centro. E diz: Senhor, quantos aqui gostam de ser o centro das atenções? Fala a verdade, né? Não precisa levantar a mão ali. Se você não quer levantar, não precisa. Nós gostamos, queridos. Eu gosto. Se você fala que você não gosta, você está mentindo. Nós gostamos, nós não gostamos de ser amados. Nós não gostamos que as pessoas cheguem para nós: cara, como eu amo você, né? Viu? Meu, que legal. Nós gostamos de ser o centro das atenções. Mas eu e você precisamos ficar atentos, porque às vezes o Senhor deseja nos tirar do centro das atenções e deseja nos levar para outra área, deseja nos levar para ganhar outras pessoas, outras vidas. Amém? Nós já falamos então, o ponto 1, que ele não se intimidou. O segundo ponto, que ele teve intimidade com o Senhor. Terceiro ponto, que ele obedeceu. E agora nós falamos sobre zona de conforto, né? Sair, atitude, sair do centro das atenções. O quinto ponto, já está acabando. O quinto ponto, propósito. Propósito. E agora eu quero continuar lendo o texto com você. Versículo 27, diz assim: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca.
Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado. E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém, queridos? Propósito. Filipe não sabia o seu propósito. Ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Mas quando ele chegou lá, ele entendeu o propósito. Porque Deus encaminhou ele para um propósito, sem questionar. Conta uma história, e eu gosto de usar esse exemplo. É uma história figurativa. Ela fala de um homem que vivia isolado, sozinho. Até que um dia ele ouviu a voz de Deus e o Senhor falou para ele assim: você está vendo essa pedra muito grande que está na tua frente? Eu quero que você empurre ela. Pode ser que você já tenha ouvido essa história. Eu quero que você empurre ela. Deus falou. E ele falou: ok, Deus. E aí, aquele homem todos os dias pegava aquela pedra e empurrava aquela pedra. Mas em nenhum momento ele conseguiu mexer um fio de cabelo, 1 milímetro aquela pedra do lugar. E aquele homem tentava todos os dias ele acordava, ele se preparava, e ele ia diante daquela pedra e ele tentava empurrar aquela pedra. E aquela pedra não se movia. E por algum tempo esse homem fez isso. E depois de um bom tempo, ele obedecendo a voz do Senhor, ele permaneceu fazendo, mas não havendo resultado. Depois de um bom tempo, o Senhor voltou a falar com ele. E aí ele falou para o Senhor: Senhor, o Senhor me mandou empurrar essa grande pedra, e por todo esse tempo eu empurrei, eu obedeci ao Senhor, mas o Senhor não me permitiu mover essa pedra. Por que o Senhor me mandou empurrar essa pedra se o Senhor não me permitiu mover essa pedra durante todo esse tempo? E aí o Senhor olha para ele e fala assim: filho, eu não pedi para você mover a pedra, eu pedi para você empurrar a pedra. Agora olha para os teus braços, olha como está teu corpo. Você não está mais forte? Você não está mais capaz fisicamente como você era antes? Estou, Senhor. Então muito bem, agora eu tenho um propósito para você. E às vezes é assim, queridos. Às vezes nós vemos Deus falando para nós assim: amado, empurra essa pedra. E aí nós começamos a empurrar aquela pedra, e aí nós não vemos a pedra se mexer, nós já largamos. E nós falamos: ah, Deus, o Senhor me mandou fazer isso aqui está sem propósito, as coisas não se mexem. Mas às vezes nós conhecemos os propósitos do Senhor posteriormente, depois de nós o obedecemos, como Filipe obedeceu. E depois de viajar aproximadamente 80 quilômetros, ele chega lá e ele conhece o seu propósito. E aí Deus fala novamente com ele. Vocês viram ali? Deus fala assim: Filipe, agora vai, corre, acompanha essa carruagem, porque aquele homem, você vai pregar para aquele homem. E aí ali vinha um eunuco etíope, que não conhecia a palavra de Deus. Os eunucos, eles eram proibidos de entrar no templo. E fala que ele tinha ido para Jerusalém adorar o Senhor. Na volta, ele não entendendo a palavra do Senhor, Filipe encontra esse homem. E Filipe sobe até a carruagem e fala do amor de Jesus para esse homem, do amor de Cristo, da morte fala sobre o amor de Jesus, ele lendo sobre Isaías, que seria a futura morte de Cristo, que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matador. E fala para esse eunuco e diz: esse é Jesus. E ali ele aceita a Cristo e esse homem é batizado.
Às vezes, amados, eu e você vamos ser tirados de um lugar onde nós estávamos pregando para 1000 pessoas e seremos levados para um lugar para pregar para uma só pessoa. Quem sabe você está falando do amor de Jesus para 3, 4 pessoas. Mas quem sabe depois, se você ganhar, você diz: não, mas eu já estou pregando, a igreja quadrangular está trabalhando em células agora, né? Então você diz: não, mas eu já tenho minha célula. Deus, eu já estou pregando para 15 pessoas na minha célula. Como é que o Senhor vai me mandar agora pregar para um só? Às vezes nós não conhecemos os propósitos do Senhor, mas o Senhor conhece os seus propósitos. Ele sabe exatamente muito bem aquilo que eu e você precisamos. Ele sabe do meu andar, do meu falar, antes mesmo de eu falar. Ele conhece a minha mente, Ele sabe dos meus pensamentos, antes mesmo de eu falar qualquer coisa. E esse homem que foi ganho, a gente não sabe, mas foi ganho um homem, um africano, que provavelmente estendeu o amor de Cristo a muitos outros, de onde ele morava, de onde ele estava. Você crê nisso? Você crê que esse homem, esse único homem que ganhou essa pessoa, que foi ganho pela palavra de Deus, ele pode ter manifestado o reino de Deus lá no seu país? Eu creio, ele pode. Porque não somos nós, amados. Na verdade, nós não precisamos ver as coisas, mas nós precisamos, na verdade, crer. Muitas vezes nós queremos andar por vista, todos nós, mas nós precisamos mais a crer, aprender a crer. Eu quero te convidar a você se colocar de pé nessa hora. Feche teus olhos. Queridos, eu e você fomos chamados e fomos encontrados pelo Senhor um dia. E nós somos chamados a manifestar o reino de Deus. Você é chamado a manifestar o reino de Deus. Você mesmo. Você mesmo. Quem sabe você, como eu falei antes, você está pensando assim: mas fulano foi chamado para ser missionário. Mas meu amigo foi chamado para ser um líder de célula. Eu não, eu ainda estou aprendendo. Eu quero te dizer, não deixe Satanás fazer isso com você. Todos foram chamados, amado. Você, se você se dispor, se você disser: Senhor, eu quero, você vai ser usado para ganhar vidas. Você vai ser usado para alcançar multidões. Você vai ser usado para alcançar as vidas perdidas. Sabe, esse texto de Filipe que nós lemos hoje, ele é um exemplo. Ele precisa ser um exemplo para a nossa geração. Um exemplo de obediência. Um exemplo de intimidade. E é isso que o Senhor te convida. Ele te convida a você dizer: Senhor, eu sei que Tu és a minha fonte, Deus. A minha fonte de vida. E eu quero te convidar nesse momento. Você que deseja ser usado. Quem sabe você está dizendo assim: mas eu não me sinto capaz. Eu quero te dizer: você não é capaz. Mas o Deus que está junto com você, Ele é capaz. Ele vai te capacitar. Amados, eu olhava para mim e eu dizia: meu Deus, eu nunca vou pregar a palavra de Deus, porque eu não me sinto capaz. E aí Deus olha para mim e falou: você não é capaz, mas eu sou capaz. Sabe, quando me converti ao Senhor há 9 anos atrás, eu fiz um encontro com Deus. E aí um pastor falou assim: eu vejo pessoas aqui pregando, eu vejo saindo aqui muitos pregadores. E aí naquele momento eu olhei para mim assim, eu disse para dentro de mim, eu disse assim: será que eu tenho chance de um dia ser assim? Será que um dia eu vou ter chance de pregar a palavra de Deus? Amados, não é por aquilo que eu e você podemos fazer, mas é por aquilo que eu e você nos dispomos a fazer. Quando você se dispõe de: Senhor, eu estou sedento, eu quero morrer para mim mesmo. Eu não quero uma vida de religiosidade, Deus, mas eu quero, Deus, uma vida, Senhor, Deus, regada à presença do Senhor Jesus. Senhor, eu quero ser como Tu és. Se você, querido, tem o desejo de manifestar o reino de Deus, sai do teu lugar, vem aqui na frente rapidinho.
que nós vamos orar para a gente encerrar. Se você, quem sabe, olha para você e diz assim: eu não me sinto capaz, eu quero te dizer que o Senhor vai te capacitar, amado. O Senhor vai te capacitar. Ele vai encher a tua vida. E quando você estudar a palavra de Deus, quando você buscar, o Senhor vai te encher de sabedoria, de conhecimento. Enquanto nós cantamos essa